Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a questão de identificação e gerenciamento de riscos. Eu peço a vocês uma atenção bem especial a esse assunto. É muito comum para nós, ao iniciarmos um projeto, temos certeza que tudo vai correr absolutamente dentro do previsto, dentro daquilo que nós queremos que aconteça e minimizar um pouco essas análises que são necessárias do gerenciamento de risco. E aí, costumo dizer sempre, nenhum risco é problemático, nenhum risco é perigoso, desde que você o conheça antes e tenha feito todos os passos necessários para que ele esteja sob controle, ok? Então vamos lá, o risco é um assunto da nossa área de gestão de projetos, bastante importante. Tá? O que vamos ver na aula de hoje é a identificação do risco, como eles são, onde acontecem, quantificá-los, qualificá-los, então, qual a probabilidade de que ele aconteça, qual o impacto que isso pode causar, como se desenvolve respostas a esse risco, tá? E como se faz o controle. Então são essas as 4 atividades. É uma etapa do projeto e é uma situação que vai ajudar bastante, tanto na gerência, na identificação de início dos riscos que nós temos, quanto durante o processo de construção do nosso produto, do nosso serviço, ou seja, do nosso projeto. São 6 etapas. Nós planejaremos o gerenciamento dos riscos, identificamos, faz-se uma análise quantitativa e uma análise qualitativa, e aí sabendo qual é o risco, qual a probabilidade de que ele aconteça, você planeja as respostas a isso. Por fim, monitora-se o processo para saber se aqueles riscos efetivamente aconteceram e, caso tenham acontecido, se as respostas que foram feitas, as respostas que foram planejadas estão sendo adequadas ao processo, ok? Antes da gente entrar no conceito de gerenciamento de risco, olha essa figurinha. Essa pessoa está correndo o risco ou gerenciando o risco? Aparentemente o que ele está fazendo é correndo o risco, ele não está gerenciando. Vamos usar um exemplo assim, bem divertido. Você está saindo da sua casa para uma festa ao ar livre com seus amigos, quando aquela vozinha lá diz, se prepara que vai chover, ou leva uma blusa que vai fazer frio. E normalmente, uma boa parte das vezes, não se faz nada. E vai. E aí, ou chove um monte, ou faz um frio danado. Ou seja, no momento que você saiu e não ouviu aquela vozinha dizendo se prepara porque pode acontecer alguma coisa, você estava correndo o risco. Você estava se submetendo a uma situação de risco. No momento que você pegou uma blusa, pegou um guarda-chuva, pegou uma capa, ou tomou alguma providência, você estará gerenciando o risco. São essas as 2 diferenças que a gente precisa inicialmente ter. Então, para nós, risco será um evento ou uma condição incerto, ou seja, pode acontecer ou não, porém, se acontecer, vai trazer algum tipo de prejuízo, seja para um dos objetivos do seu projeto, ou seja, para vários objetivos. Tá? Podem ser qualquer um daqueles que a gente está bastante acostumado, do escopo, ou seja, daquilo que você está fazendo, da questão de tempo, pode atrasar seu projeto, pode aumentar seu custo, pode diminuir a qualidade, ou seja, ele irá lhe trazer algum tipo de problema. E o risco é sempre um evento a futuro, ok? Sempre um evento a futuro. Então, nosso trabalho é gerenciar esses riscos, é identificá-los logo no começo do projeto, preparar as medidas e atuar em cima disso. Trabalhar para que isso ou não ocorra, ou caso ocorra, eu tenha planos para trabalhar isso. Olha, a equipe é extremamente importante. Não se faz levantamento de riscos sozinho. Você não senta e fala, bom, eu vou trabalhar somente os riscos e faz lá o seu levantamento. Você pode ter uma excelente capacidade, pode ser muito preparado, mas
Outras pessoas opinando sempre é muito importante, como a gente vai ver ao longo da exposição de hoje. Então, a equipe é tudo. Inclusive, se você puder ter na equipe aquela pessoa que, olha, acho que isso não vai dar certo. Tem certeza? Será que vai dar certo isso? Não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, não pode acontecer aquele outro. Sabe, a gente sempre tem um que costuma pôr defeito, achar problemas. Traga esse cara para a sua equipe, pelo menos no mínimo para esse levantamento de risco. Porque para cada questionamento dele você vai ter que arrumar, você vai ter que levantar, você vai ter que preparar uma resposta, ok? Então, seguindo. O primeiro dos nossos trabalhos é identificar os riscos. No processo de identificação do risco, então, quem que eu vou usar? Uma equipe. Como eu falei agora há pouco, eu chamo meus elementos da equipe e falo, olha, vamos começar a trabalhar riscos. O que é que pode dar de errado ao longo do tempo desse projeto? Veja, quanto maior o tempo do projeto, melhor deve ser o levantamento de risco e mais especializadas as pessoas devem ser nesse tipo de situação. Se é um projeto de curto prazo, é uma situação relativamente mais simples. Se é um projeto de longo prazo, você tem que ter uma capacidade de levar esse pensamento ao longe, tá? Ferramentas que eu vou usar para isso. Então, a equipe. Eu vou fazer uma revisão da documentação que eu tenho do projeto até o momento, lá o meu Project Charter, lá os levantamentos de material, podemos investigar os nossos fornecedores, como a gente falou nas aulas de compras, por aí afora. Algumas técnicas são previstas. Você pode, por exemplo, usar uma técnica chamada Delphi, que é uma espécie de questionário que você encaminha para as pessoas, elas respondem e te devolvem. Você pode fazer entrevistas diretas, senta com a pessoa e conversa. Você pode fazer um tipo de causa-raiz, como se fosse aquele nosso modelo causa-efeito. E uma das técnicas mais utilizadas é a técnica do brainstorm. E aí vocês sabem, o que é o nosso brainstorm? Eu vou reunir novamente minha equipe e vou deixar ela livre para colocar o que está acontecendo. Uma dica que eu costumo dar sempre na questão do brainstorm: deixe as pessoas falarem livremente. Não comente o que a pessoa está falando exatamente após ela dizer o fato. Ela faz uma sugestão e imediatamente após você já sai comentando e pode até dizer que aquela sugestão não é viável, não é boa, a pessoa não foi feliz na sua sugestão. Isso trava a equipe e eles param de falar, ficam com medo da sua reação. Então, deixe a equipe falar livremente. Mesmo que você não concorde às vezes com o que eles estão falando, deixe falar. Anote tudo, de preferência num quadro, uma lousa, numa situação que todos vejam. Depois de feito o levantamento, é que você, junto com a equipe, passa a analisar item a item. Então essa é a técnica do brainstorm, aplicada de uma maneira simples, mas bem eficiente. Okay? Feito o meu brainstorm, eu vou partir para uma verificação, então, do que foi levantado. Eu vou pegar todos aqueles pontos levantados inicialmente e vou analisar um a um. E aí, diagrama de causa e efeito, vou analisar o sistema, vou analisar meus fluxogramas, então vou fazer, dentro daquilo que a gente falou já, a revisão da documentação, vou analisar aquilo que me foi pedido no início, que a gente chama de premissas. Olha, você tem que construir o projeto desta forma, com estas capacidades, e os diagramas. Uma das técnicas também que se usa é a análise SWOT. O SWOT, como vocês já devem ter visto em outras atividades, é uma análise que nós fazemos tanto do ambiente interno da empresa quanto do ambiente externo da empresa. Então, ok? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vejam o quadrinho. Essa imagem mostra para nós aquilo, vamos dizer assim, forças e fraquezas. Eu analiso do ambiente interno da empresa, no caso, ou do projeto. O que é que pode me sugerir de bom e de ruim? E oportunidades e ameaças, eu estou olhando para o ambiente externo da empresa. O que é que pode vir de lá que vai me ajudar? O que é que pode vir de lá que vai me prejudicar? Em cima das oportunidades,
eu posso ampliar o escopo do projeto, que não é muito comum, mas eu posso ampliar o escopo ou posso abrir um novo projeto. E em cima das ameaças, aí eu vou estabelecer programas, eu vou estabelecer novos trabalhos. O próximo passo, já sei quais são meus riscos, já fiz o levantamento deles, os conheço e eu vou trabalhar a relação quantitativa e qualitativa. Vou usar esse desenho para explicar para vocês. Vejam lá, eu vou cruzar a probabilidade, a chance dele acontecer, contra o impacto, ou seja, qual o efeito que ele vai trazer. Se vai ser um impacto muito grande, um impacto muito pequeno, né? Representado pelo sinal mais e menos. A mesma coisa na probabilidade. Então vamos olhar a letra A, uma situação de pouco impacto, pouca probabilidade. São riscos plenamente aceitáveis. Eu posso trabalhar, aceitar esse risco, em muitos casos, depois de uma boa análise, esperar que ele aconteça e, caso ele aconteça, eu não vou fazer praticamente nada. Por quê? Porque o custo de trabalhar não deixar esse risco acontecer é muito maior do que o efeito que ele vai trazer para a gente. Nos casos das letras B e C, no caso do B, a probabilidade de que ele aconteça é muito grande, mas o impacto é pequeno. Ou uma probabilidade pequena e um impacto muito grande, como no caso da letra C, né, representado nesses dois quadrantes, eu vou para eles preparar planos de contingência. Eu vou trabalhar com sugestões de que, caso aconteça o risco, faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Eu vou ter, como no popular se chama, o famoso plano B. Aconteceu, eu tomo alguma providência. Por fim, nós até sinalizamos em vermelho, que é a letra D. Grande probabilidade de que aconteça e o impacto, caso ele aconteça, vai ser muito grande. Voltando para o nosso exemplo lá da não sai sem blusa ou não sai sem guarda-chuva porque vai chover, é aquele tipo de análise que você vai fazer e vai chegar à conclusão que sim, vai chover. E que ao chover, então a probabilidade de que aconteça é muito grande e vai ser uma chuva daquelas muito fortes. Então não vai adiantar o meu guarda-chuva, que seria um plano de contingência. Não vai adiantar uma capa, que também seria um plano de contingência. Qual é a melhor situação? É não ir. Então, os riscos que eu identificar no meu projeto, que se encaixam no quadrante D, tem que ser, eles não vão ser administrados ao longo do tempo, eles têm que ser resolvidos antes do projeto iniciar. Se na nossa análise de risco eu tiver uma quantidade significativa de riscos que se encaixam nessa categoria de muita probabilidade e muito impacto, olha, talvez seja melhor você analisar a possibilidade de abandonar o projeto, de não seguir com o projeto. Muitos riscos nessa situação, com certeza, podem gerar um problema seríssimo lá na frente, ok? Próximo passo, planejar a resposta aos riscos. Então aí agora, o que eu vou fazer? Bom, tenho já quantificado, já tenho qualificado, já os identifico, então vou fazer aquela análise. Para isso eu posso usar 4 situações, 4 estratégias para os nossos riscos negativos ou as ameaças que possam vir a nos atingir. Eu posso eliminar, vamos dizer que o eliminar seria aquele nosso quadrante D da tela anterior, aqueles que têm muita probabilidade e muito impacto. Transferir, nós fazemos transferência do nosso risco quando fazemos o seguro do nosso carro, da nossa casa, um seguro de viagem. Fazemos isso, nós estamos transferindo para um terceiro um eventual risco que nós estejamos sujeitos. Então, sofri um acidente de veículo, eu vou lá e a seguradora atende. Mitigar o risco seria criar planos de contingência para que, caso o risco aconteça, eu já tenha situações pré-estabelecidas de onde seguir. Por fim, aceitar o risco seria aquele nosso quadrante A. Caso aconteça o risco, o resultado dele vai ser tão pequeno, tão simples,
que não vai compensar financeiramente, tecnicamente, resolver o problema. Ok? Podem surgir, durante o trabalho, riscos que nós podemos chamar de positivos ou que gerem para nós oportunidades. Aí o que eu posso fazer? Posso explorar esse risco. Eu posso compartilhar esse risco com uma outra equipe de projeto ou criar um novo projeto. Posso aproveitar essa oportunidade e melhorar o meu projeto, ou posso simplesmente esperar que ele aconteça e traga os seus efeitos para o meu projeto. Então eu tenho essas 4 possibilidades. As respostas podem ser também preparadas utilizando a ajuda de uma equipe mais especializada nessa situação. Chamar uma seguradora, que tenha lá suas equipes de gerenciamento de risco. As empresas de transporte nos dias de hoje estão com boas equipes de gerenciamento do risco, quase todos os problemas que têm acontecido. Então, ouvir essas pessoas ou receber essa opinião especializada também pode ser bastante interessante. Por fim, monitorar e controlar os riscos. Essa é uma parte que você vai atuar observando tudo o que aconteceu até agora, se aqueles riscos que você tinha previsto aconteceram, e buscar fazer revisões constantes para ver se alguma coisa nova. O nosso ambiente externo e o ambiente mesmo interno da empresa mudam constantemente, então é bom estar sempre observando para ver se não vai ter nenhum tipo de mudança naquilo que você previu. Então, reavaliar os riscos, fazer auditorias, fazer uma busca, fazer uma verificação. O risco aconteceu, o plano que eu fiz foi seguido à risca, foi feito tudo o que foi previsto, deu certo, não deu certo. Não se pode deixar isso para o final, você vai ter que ir fazendo passo a passo. Naquela nossa, usando o ciclo de vida do projeto, a etapa de controle, ela, como a gente já disse várias vezes, ela permeia todo o projeto. Então, por isso, sempre você vai estar avaliando isso, ok? Faça constantemente reuniões de andamento com a sua equipe. Você já vai fazer por outros motivos. Aproveite e insira a questão riscos na sua equipe. Perfeito? Obrigado a todos.